As pessoas falam pra gente, homens e mulheres, que estão às vezes sobrecarregados dentro da relação. Você se sente assim também? E por que acontece isso? Esse é o papo do nosso vídeo de agora. Pode parecer óbvio os sinais de que uma ajuda é bem-vinda. Às vezes essa é a mensagem que roda dentro do nosso consciente. Puxa, mas estava nítido que eu queria que ele tivesse mais atento nesses detalhes. Puxa, se ela tivesse me perguntado quando estava na rua, antes de chegar em casa. E às vezes essa comunicação que, entre aspas, parece tão óbvia, deixa de lado a transmissão da nossa necessidade. A gente não consegue propriamente reconhecer que a outra parte que está ao nosso lado pode ser apoio, colaboração, cúmplice, uma escuta atenciosa, mas quantas vezes é tão comum, e falo por minha própria experiência, a gente não guarda para si. A gente busca com os próprios recursos, com o tempo disponível e apertado numa série de outras rotinas, né? Cumprir com aquilo que a gente se propôs. E aí, quem está do lado também não sente espaço, não percebe as necessidades, porque isso também não fica evidente, como parece que é óbvio, mas não é. E aí a gente começa a embolar, né? E o que você sente que é sobrecarga para você? Então, eu acho que a sobrecarga, ela pode me afetar num aspecto emocional, quando eu sinto que o cuidar da relação, o nutrir os momentos que fazem bem para a conexão afetiva, para o toque, para essa... Vamos abrir uma agenda para nós, né? Não vamos fazer coisas externas, não vamos nos perder em atender um monte de demandas, mas vamos ter um tempo. Eu acho que esse ponto, né, de uma sobrecarga, de ter que cuidar da relação, é uma questão que às vezes eu sinto. E outras num sentido de rotinas do cuidar da casa, das coisas bem da ordem material, prática, que por herança, a gente até falou sobre isso há pouco aqui, quando eu estava passando um pano na cozinha, o quanto que também o referencial herdado que eu trago da minha família é que a mulher é a dona da casa e, portanto, essa mulher vai fazendo, vai cumprindo, às vezes está cansada. Eu acabei de passar por um workshop final de semana todo e não queria estar fazendo isso nesse momento, preferia estar aqui fora, estender a rede, ler um livro, mas vejo a casa suja e aí já entro nesse piloto, né? Vou resolver. Peço ajuda? Não, a minha tendência é sobrecarregar e às vezes eu demando, né? Às vezes eu peço, Alex, faz isso, né? Dá um help aqui e tal, mas tem uma tendência de não pedir ajuda. É engraçado que enquanto ela estava varrendo a cozinha, porque a nossa funcionária ela pegou dengue e não pôde chegar em casa, eu estava lá pensando, a gente tem um monte de conteúdo, trabalho para fazer, e eu fiquei hoje o dia inteiro fazendo conteúdos para a rede social, e pensando, nossa, precisamos gravar um vídeo, precisamos falar com o nosso público. Então a sobrecarga das pessoas que têm uma mente mais masculina, que pode até ser uma mulher, geralmente tem a ver muito com o prover, né, com a segurança, seja financeira, seja a segurança do lar, né? E isso também é um padrão herdado da família, né? A gente vem de histórias onde os masculinos, em tese, eram incumbidos de fazer o prover, né? E muitas vezes não deram conta. E aí, hoje em dia, muitas mulheres acabam, ou pessoas com esse feminino mais gritante dentro de si, acabam acumulando as funções. Por isso a gente precisa entender que são tempos diferentes, né? A gente hoje pode, inclusive, dialogar. Antigamente entrávamos num piloto automático, e a gente tem esse padrão, né, de fazer tudo do jeito que foi feito, ou pelo menos é o que está bem estabelecido pela sociedade. Só que podemos mudar, né? E aí como que a gente muda? Então, eu acho que o primeiro reconhecimento é de que somos um time, né? Nós somos parceiros, não somente para sonhar coisas bonitas, para gerar projetos, filhos, mas também
para dar conta das nossas responsabilidades, né? Então, a vida em casal, ela tem uma série de rotinas que requerem essa atitude do cuidado. E cada vez que eu me percebo indo para sobrecarga, eu sei que eu estou reforçando um padrão que é desequilibrado dentro da relação e dentro de mim, especialmente para o meu feminino. Então, para sair disso, eu preciso aprender a pedir. Expressar. Exatamente. Coisa que nossos pais e avós geralmente não fazem, e como a Lu falou no começo, a gente, pela nossa, enfim, nossas ideias, nossas crenças, a gente acha que isso já é claro, óbvio, e não é, até porque cada um também vem de uma família diferente, de histórias diferentes. Exatamente. Né? Existem pessoas que, por exemplo, tiveram uma mãe, uma avó, funcionárias em casa e nunca fizeram nada. E aí talvez, né, essa pessoa, pelo condicionamento, vai ter a tendência de não fazer nada, né, de deixar alguém fazer, né, enquanto existem outras que desde pequena tinham que ajudar em casa, né, lavar, cuidar dos irmãos, enfim. E aí, desde pequenininha, ela aprendeu que precisa fazer muito. Também aí pode ser um sinal da sobrecarga. É isso que eu ia chamar a atenção, Alex. Eu acho que esse último ponto, né? Algo que pra mim me dá uma sensação de que eu sou útil e necessária é quando eu tô fazendo pela relação. E isso também é um lugar distorcido, porque é como se o valor da Luciana fosse também mensurado pelo tanto que eu dedico, pelo tanto que eu faço. Então, em vez de eu escolher o que é realmente prioritário e importante eu cuidar, me dá uma sensação de que se eu estiver fazendo bastante, eu tô cuidando do meu lugar na relação, eu tô provando pro Alex que vale a pena eu de parceira. Então tem um lugar que é também um ponto de autoestima para ser olhado, sabe? O quanto que esse fazer compulsivo, seja de um lado ou do outro, né? Vocês que estão nos ouvindo vão já percebendo. Eu posso ser feminino e fazedor, ou eu posso ser masculino e fazedor. Não importa isso, né? Nós estamos falando de energias. Mas, às vezes, esse fazer está contaminado por uma carência de validação, um lugar que precisa muito provar que eu sou muito útil aqui. E isso me dá um lugar, me dá uma segurança e afasta a ameaça de que ele não vive sem mim, que ele não vai olhar para uma outra pessoa, que ele não vai se distanciar porque eu cuido muito bem desse espaço. Então é um lugar meio sombrio, eu sei, mas é importante fazer o reconhecimento, porque a sobrecarga, ela não é gratuita, ela não está aqui unicamente para nos gerar ansiedade, um cansaço infinito, dores no corpo. Ela gera também um movimento do casal, é uma comunicação não verbal que acontece. Normalmente, quando alguém está sobrecarregado, vai ter uma certa culpabilização ocorrendo, seja diretamente quando eu aponto o dedo e falo, puxa, mas você não percebe, você não coopera, ou às vezes até numa rispidez, num distanciamento que acaba nos distanciando como casal. Então vejo como falar de sobrecarga envolve também dinâmicas que o casal precisa ficar muito atento, porque não é simplesmente pôr a necessidade da boca para fora e a gente fazer os combinados. Eu também fazer a investigação do que está me motivando a ser essa fazedora compulsiva, ou o que tem por detrás, que quando eu me vejo estressada e sobrecarregada, eu deixo essa relação também num lugar de esfriamento, de implicância e de afastamento. E aí entram padrões sistêmicos, Exato. né? Porque quando a gente vê os pais distantes, mesmo que eles não tenham se separado, a tendência nossa é também criar uma distância dentro das nossas relações. Repetir, né? E aí nós vamos inconscientemente tomar atitudes que nos levem a esse lugar de ruído, de rixa, né, de incômodo, sim. Né? E por isso é tão difícil o diálogo. Então não é tão simples. Não é mesmo? Né? Dizemos que para a gente mudar um padrão familiar, nós vamos
nos sentir pesados, uma certa culpa, é a sensação de que se eu fizer desse jeito, por exemplo, dialogar no casal, algo ruim pode acontecer, porque ele vai contrário àquilo que a gente viu nas nossas relações anteriores, com os pais, com os avós, etc. Crescer, então, emocionalmente, ele exige esse lugar do desafio. Então, muitas pessoas vão começar a falar, aí, por exemplo, a Lu começa a me cobrar, você precisa ajudar, não sei o que, em casa, e aí eu vou para um lugar de rememorar lugares de conflito da minha história, e aí eu começo a ficar reativo com ela. Então, eu preciso aprender a lidar com isso, entender que eu não preciso viver os mesmos padrões, porque são diferentes da minha família, e me abrir para o novo. E esse novo é novo, então ele é desafiante. Ele é desafiante, né? Então a gente vai ter que baixar nosso ego, baixar nossa bola, os dois, né? Para poder mostrar, né? O que é prioridade para mim, o que é prioridade para ela, o que é a prioridade do casal. Né? Será que aquilo que eu acho que é prover não é uma neurose? Então eu só vou saber isso conversando. E se a outra pessoa tiver essa abertura, aí a gente vai poder fazer um meio de campo, aí fazer uma coisa diferente e bem melhor. Então a gente queria deixar vocês com essa provocação para que a sobrecarga ou essa sensação de desequilíbrio, tem alguém fazendo demais, e isso não está confortável, mas isso é um tema difícil de ser abordado, que isso possa sair do escuro, do sombrio e abra uma oportunidade de vocês poderem olhar melhor. Quais são as necessidades não atendidas de um lado? Por que para outra parte às vezes fica muito confortável, muito relaxado e nem tá tão claro o porquê que não vem uma iniciativa de oferecer um auxílio, um suporte, um revezamento, né? Às vezes a gente julga demais e não escuta. Então eu acho que a nossa provocação, que ela possa chegar aí para você como um olhar mais ampliado. É difícil, mas pode ser transformado a partir do reconhecimento do que tem por detrás dessa sensação de desequilíbrio e sobrecarga. Depois comenta aqui conosco, né, como que você se vê, se você já experimenta isso, se você já fez ajustes, e a gente vai enriquecendo juntos aqui essa conversa. Até o próximo vídeo.